Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de história. Dessa vez, começando a aula de história do nono ano, né? Para a turma do nono ano A e B. Dessa vez que iniciando os conteúdos do segunda unidade. A gente vai iniciar o conteúdo da segunda unidade com o capítulo 5, Brasil nos anos 20. Entendendo um pouco aí, fazendo um diálogo com o capítulo 3, né? Proclamação da República. O fim, aí já é, esse daí já é o fim da República Oligárquica, né? Desse início da República, né? E aí a gente vai entender um pouco sobre esse fim da República Oligárquica. Uma coisa que deve ser destacado logo aqui é o que é o Brasil dos anos 20. Né? Principalmente, obviamente, como sempre, há uma centralidade quando se trata do Brasil dos anos 20, no sentido de que o Brasil dos anos 20 é só São Paulo e Rio de Janeiro, ou só as grandes cidades da época. Lógico que o Brasil dos anos 20 não é só as grandes cidades da época, e nem muito menos as capitais. Mas vale destacar no sentido do o que é que se almejava para a cidade, parâmetro, modernidade, arquitetura, o que é que se almejava do ponto de vista de uma nova sociedade. Isso era o que era propagado por conta da segunda revolução industrial, né? Das mudanças da cidade, da urbanização. E isso aqui é uma cidade, por exemplo, Viaduto do Chá, região central de São Paulo, fotografia de 1919. Muito provável essa foto tinha um caráter político ou turístico para descrever e dizer como é que é a cidade, como a cidade é bela, etc. e tal, etc. Isso que era o parâmetro de o que é uma cidade moderna nesse contexto. Né? Ao longo dos anos 20, a sociedade brasileira, obviamente, passou por uma transformação extraordinária. Né? Principalmente no campo populacional. Para vocês terem ideia, tinha 14 milhões de pessoas em 1890 e saltou para 27 milhões em 1920 e em 1930, 33 milhões. Isso tá atrelado a uma melhoria relativa das condições de vida. Não estou falando que era a melhor coisa do mundo na época, mas eu estou falando pegar esse final do século XIX, início do século XX, e fazer uma comparação com o início do século XIX, vai perceber uma diferença abissais do ponto de vista das atividades produtivas, da qualidade de vida e por aí vai. E crescia o processo de urbanização em São Paulo, ou no Brasil, né? Como falei logo no início aí, quando eu fiz a análise, quando eu falei sobre a imagem do livro. Formando-se grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, se tornando metrópoles, né? E também expansão de outras cidades, de capitais de outros estados. Embora ainda nesse contexto do século XX a maioria da população brasileira vivia no campo e não na vida urbana. Ocorreu também a chegada de novas tecnologias oriundas da segunda revolução industrial no Brasil, como o telefone, o rádio, o automóvel, o avião, o interesse pelo futebol, invadiram o cotidiano dos brasileiros. Novos hábitos e costumes europeus, franceses, ingleses adentraram o território brasileiro. Os vestes, por exemplo, a moda, o sentido da moda europeia, as roupas, o chapéu, o transporte público, né? A Belle Époque estava se estabelecendo no Brasil na década de 20. Em 1920 foi criada também a Universidade do Rio de Janeiro, reunindo as antigas faculdades de Engenharia, Medicina e Direito. Aos poucos ela foi incorporando novas unidades como Faculdade de Filosofia e Escola de Belas Artes, ampliando assim a oferta de cursos superiores no Brasil. 7 anos depois foi fundada a Universidade de Minas Gerais. É um grande salto também do surgimento de universidades e escolas de nível superior no Brasil. E vamos lá, como é que se dá essa crise da República Oligárquica, né? Durante muito tempo, a política de valorização da café foi o que foi mais adotado nas políticas econômicas dos governos na Primeira República. Mas isso fez com que
se estabeleça uma ótica da política econômica somente de um viés agrícola, primário exportador. E não se priorizou-se a mudanças mais profundas. E quando o Brasil esteve refém, como o Brasil esteve sua economia pautada à exportação de café, quando ocorreu a crise de 29, reduzindo drasticamente os negócios tendo um grande balo na economia internacional e reduzindo drasticamente os negócios com os Estados Unidos, teve uma baixa absurda, né, na dinâmica e na economia do café. O preço do café caiu 57% e os empréstimos ao Brasil diminuíram, tornando inviável a política da valorização do café, que era uma política de proteção por parte dos governos republicanos para tentar assegurar de qualquer maneira a dinâmica e vamos dizer assim, a evolução da exportação do café e por aí vai. Principais mercadorias de exportação brasileira, né? Os grandes saltos aí. A década de 20 aqui, ó. Café predominantemente, né? Predominantemente o café. Aqui vai fazer uma ordem cronológica do linha do tempo, né? Política de valorização do café em 1906, Primeira Guerra Mundial, criação da Universidade do Rio de Janeiro, Semana de Arte Moderna em 22, Levante do Forte no Copacabana, Levante dos Tenentes, que fazia uma oposição frontal à República Oligárquica, né? Coluna Prestes também, oposição, a elite oligárquica, criação da Universidade de Minas Gerais, crise de 29 e a Revolução de 30, o golpe de 30, a gente vai detalhar aí com calma. Novos personagens entram em cena, né, para agir de contra a essa mediocridade por parte da política econômica brasileira nos anos 20, na frente dos governantes dessa república oligárquica, dos governantes oligárquicos. Enquanto o café enfrentava dificuldades, as atividades industriais cresciam de modo significativo, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial. As fábricas saltaram de significativo, para vocês terem ideia, era 7 mil em 1914 e foi para mais de 13 mil em 1920. Quase o dobro. Em 6 anos. No mesmo período, o número de operários saltou significativamente. Era de 154 mil para 275 mil. Então estava trazendo uma nova cara. Estava se formando o capitalismo brasileiro. O capitalismo industrial, o capitalismo clássico, vamos dizer assim. E aí, consequentemente, vai surgir um segmento social, uma classe social, que vai contrapor a uma elite carcomida, uma elite arcaica, medíocre, que era a elite cafeicultora, a elite que defendia uma política econômica primária exportadora. E aí vai surgir o quê? A burguesia industrial e a classe média urbana. Essa burguesia industrial ela vai defender o quê? Ela vai defender, reivindicava o aumento de impostos sobre produtos estrangeiros, de modo a proteger a indústria nacional, de uma lógica protecionista da burguesia brasileira, mas ao mesmo tempo era contra a maioria dos segmentos da burguesia industrial brasileira, tinha uma lógica liberal de não intervenção do governo na lógica do mercado interno. Também vai para contrapor as políticas oligárquicas. Tinha também a classe média urbana, e muitas vezes ligadas às atividades industriais, bancárias e comerciais, reivindicava as instituições de voto secreto, moralização do processo eleitoral, defendia mais clareza e transparência às coisas públicas, né? Esses setores médios. E entrava em consonância com os setores médios das Forças Armadas, que são os tenentes, que nesse instante vamos entender aí os movimentos tenentistas. E por último, os operários, que pressionavam o governo para obter melhores condições de vida e trabalho, e além de participar da vida política, com muitos esforços tentavam participar, pois vale lembrar que o Estado brasileiro nessa época era extremamente excludente e elitista, né? Toda a estrutura política e por aí vai. Então vamos lá, é o seguinte, vamos surgir também, e aí vamos falar um pouco sobre essa questão do movimento operário no Brasil, nesse capitalismo brasileiro que está se formando aí na década de 20. Vai surgir muitos sindicatos, associações e partidos políticos operários. Mas o que teve uma grande influência do ponto de vista das ideias políticas foram as ideias anarquistas, vindo dos italianos e espanhóis. E o outro elemento interessante do ponto de vista das ideias e dos programas, das reivindicações por parte da classe operária brasileira, além dos diversos operários que existiam em diversos estados brasileiros,
com base principalmente em ideias anarquistas, reformistas, socialistas e também dos comunistas, quando há a fundação do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Conquistou a liderança das organizações dos movimentos operários. Em 26, foi fundado em São Paulo por membros da classe média urbana, em sua maioria, o Partido Democrático. Ele pretendia se opor à hegemonia dos partidos republicanos mineiro e paulista, que era o que dominava, né? E defendia a moralização da política por meio do voto secreto obrigatório. E o que foi o movimento tenentista? Que durante muitos tempos historiadores caracterizaram que foi um movimento de setores da classe média. E na década de 20 ocorreu levantes militares. E esses levantes militares estavam à frente, as lideranças e buscando reivindicações à frente, jovens oficiais de baixa patente, especialmente tenentes e capitães. Eles eram provenientes, em sua maioria, provenientes das camadas médias da população. Acreditavam que cabia ao exército a tarefa de moralizar a política e derrubar a república oligárquica. Eles tinham um projeto, claramente, se nós olharmos friamente, olharmos de forma fria. Esses militares que defendiam a moralização no interior do exército e do governo republicano tinham um viés positivista, no sentido da ordem e do progresso, de que aquele que tinha moral, aquele que tinha uma conduta digna, que deveria dirigir a nação, que deveria permitir o desenvolvimento da nação, fazendo uma crítica ao carcomido, ao arcaico, ao que não estava enquadrado aos novos rumos para o mundo moderno, que seria os governos oligárquicos, né? Contando com a popularidade e atraindo a simpatia dos grupos de oposição ao governo, eles defendiam o voto secreto, as reformas políticas e sociais e o fim das fraudes eleitorais. Essa era, em modo geral, as reivindicações dos tenentes, né? Um desses levantes ocorreu em 22, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os revoltosos visavam impedir a posse de Arthur Bernardes, o candidato oficial das oligarquias mineiras e paulistas e vencedor das eleições, mas foram derrotados. Esse episódio ficou conhecido como 18 do Forte. E tinha sentido as críticas ferrenhas à República Oligárquica, porque existia muita fraude eleitoral. Lembre-se do que a gente estudou no capítulo 3 sobre a política dos governadores, o que era a corrupção naquele contexto e o quanto aquela corrupção naquele contexto também reflete no dia de hoje o coronelismo, o clientelismo e entre outros elementos que era forte nessa República Oligárquica. Depois disso, o governo recorreu à repressão e o decreto de estado de sítio várias vezes, ordenando prisões arbitrárias, censura à imprensa, repressão policial. Isso levou uma nova revolta dos tenentes em 1924, na sua capital paulista, que reivindicava o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a deposição de Bernardes. Olhe mais um outro elemento que abraçava as reivindicações dos setores médios, né? A obrigatoriedade do ensino primário. O levante foi sufocado, mas cerca de 6 mil soldados retiraram-se para a região de Foz do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, e formaram a chamada Coluna Paulista. Poucos meses depois, cerca de 2 mil soldados gaúchos, rebelados e liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, juntam-se a eles. A partir de 1925, 1.500 homens dos dois grupos percorreram o interior do país sob o comando de Prestes, a fim de estimar a revolta popular contra o governo. A Coluna Prestes, como ficou conhecida, percorreu mais de 24 mil quilômetros, mas acabou não conseguindo o apoio popular que eles desejavam. A Coluna Paulista e posteriormente a Coluna Prestes foi fruto de toda a insatisfação por parte dos militares, principalmente dos jovens militares oficiais, de uma grande oposição e de uma grande crítica aos governos oligárquicos, por conta das diversas contradições, principalmente no campo do regime político, que as oligarquias se estabeleciam. No Nordeste, eles enfrentaram cangaceiros contratados e armados por coronéis e membros do governo.
as denominadas Forças Patrióticas, em que Lampião tinha a patente de capitão. Olha a reação aí por parte do governo, organizado por coronéis em parceria com os governos, né, para reprimir os movimentos militares que desejavam uma maior agitação, desejavam um maior enfurecimento por parte da população para enfrentar a oligarquia, a república oligarca, o governo oligarca. Dominados por os cafeicultores de São Paulo e os grandes fazendeiros de Minas Gerais. Por fim, os frequentes ataques das tropas do governo, de jagunços e coronéis, enfraqueceram a coluna Prestes, que se retirou para a Bolívia em 1927, com aproximadamente 800 homens. Aqui como foi o percurso da coluna Prestes, de 24 a 27. Primeiro a coluna paulistana, né, Foz do Iguaçu, e depois surge a coluna Prestes, que vai parar na Bahia, né, percorre o centro-oeste, região do sudeste de Minas Gerais, mas vai para o centro-oeste e vai para a região nordeste. Depois da região nordeste, vai para a Bolívia, né, quando reduz os números. Aqui a coluna Prestes, a representação da coluna Prestes. Engraçado que Prestes, posteriormente, ele vai conhecer o Partido Comunista, né, e vai adentrar as ideias comunistas e vai adentrar o Partido Comunista. A cultura urbana se transforma também nesse contexto. Em 1922 vai ocorrer o centenário da comemoração do centenário da independência do Brasil, realizada no Rio de Janeiro, realizada no Rio de Janeiro, exposição internacional com a participação de diversos países do mundo. O evento buscou apresentar novidades científicas, tecnológicas e culturais. Nessa ocasião, foi eleita a primeira transmissão radiofônica do Brasil. A partir desse momento, o rádio transformou-se em importante veículo de comunicação e de integração do país. Esse foi o primeiro pontapé inicial por parte do governo federal, na época, para tentar buscar também um processo de unificação nacional, de função das ideias políticas do governo, estabelecimento da unidade nacional, promover uma ideia da nação forte, a nação civilizada e por aí vai. Ao mesmo tempo, em São Paulo ocorreu a Semana de Arte Moderna, que tinha como uma ideia central divulgar no Brasil as grandes inovações artísticas desenvolvidas na Europa, mas que tinha ao mesmo tempo, pessoal, valorizar a cultura nacional e o desenvolvimento da arte do Brasil, do próprio Brasil. Então vamos entender essa Semana de Arte Moderna. Inspirada pelas mudanças que ocorriam na sociedade brasileira, um grupo de artistas intelectuais realizou do 13 a 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal em São Paulo, uma manifestação cultural muito importante para a história do país, a Semana de Arte Moderna. E o que foi basicamente essa Semana de Arte Moderna? A ideia era inovar, era estabelecer uma nova vanguarda da produção artística no Brasil. E desenvolver produções artísticas que estivessem ligadas estreitamente à cultura brasileira. Nas artes plásticas, por exemplo, apareciam mais as forças dos elementos negro-indígena, né? O cenário da ideia da diversificação nacional, do povo étnico nacional, diversidade nacional. Isso foi um traço da Semana da Arte Moderna. Apresentar o Brasil, né? Assim, mostrar a arte e suas peculiaridades da cultura brasileira. As reações da sociedade ao evento formaram as mais diversas. Alguns elogiaram os trabalhos em sinal de aprovação aos novos valores estéticos, e outros, afinados com os padrões tradicionais, escandalizaram-se e rejeitaram a proposta, chegando até mesmo vaiar e atirar objetos nos artistas. Entre os artistas modernistas que participaram do evento, destacaram-se na poesia Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, na pintura Anita Malfatti, Tarsila Amaral e Nadir Cavalcante, e na música Heitor Villa-Lobos. Aqui é Tarsila de Amaral. Artistas plásticos negros no Brasil, isso é de uma grande importância, de uma grande valorização, porque muitas das vezes a gente não tem a noção do quanto o negro foi protagonista
na formação da nossa sociedade, o quanto ele é até hoje, né? Além dos artistas tradicionais da Semana Arte Moderna, um olhar mais atento revela outros personagens que foram importantes para a construção da identidade brasileira nesse período, como os artistas negros. A contribuição dos negros nas artes plásticas ainda é pouco conhecida e abordada, mas isso não significa que não foi abundante. De fato, ela foi expressiva desde o período colonial. No século XIX, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, alguns artistas negros destacaram-se, como Arthur Timóteo Costa, Benedito José Tobias, Emanuel Zamor, Estevão Martins, Firmes Monteiro, Horácio Horas, Rafael Pinto e por aí vai. Muitos desses artistas retrataram negros em suas pinturas, em cenas do cotidiano, em outras situações, na década de 20. E essas exposições ocorreram ganhos nacionais e internacionais e prêmios nacionais e internacionais. Em 1911, 2 trabalhos na decoração do pavilhão brasileiro de exposição internacional em Turim, na Itália. Como artistas da transição do século XIX para o XX, são ditos como pré-modernistas. Pois, por exemplo, o Arthur Timóteo faleceu em 1922, ano da Semana Arte Moderna, e seu irmão em 32, 10 anos depois. Vamos entender agora a reação contrária ao estabelecimento da Revolução de 1930 na segunda parte. Até mais, pessoal.